Carl Jung estava internado em uma cama de hospital, próximo ao fim da vida, quando sussurrou algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a alma humana. Ele disse que durante toda sua carreira como psicólogo, descobrira algo perturbador, que todos os seus pacientes, sem exceção, chegavam até ele com o mesmo problema. Não era ansiedade, não era depressão, não eram traumas do passado. Era um vazio que nenhuma terapia conseguia preencher completamente. Um vazio que só poderia ser preenchido por algo sagrado, algo maior que nós mesmos. E hoje, em pleno século XXI, o Papa Leão XIV está dizendo exatamente a mesma coisa. Mas aqui está o que mais me impacta. Você provavelmente sente esse vazio neste exato momento. Talvez seja aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando sua vida parece estar nos trilhos. Talvez seja aquela inquietação que te acorda de madrugada, uma tristeza sem nome que não consegue explicar. Jung chamava isso de a noite escura da alma. O Papa Leão XIV chama de o sussurro de Deus que ecoa no silêncio do coração moderno. E se eu te disser que ambos estão falando sobre a mesma verdade? Você já se perguntou por que, mesmo vivendo na era com mais recursos de autoajuda, terapias e medicamentos para ansiedade e depressão, as pessoas nunca estiveram tão vazias? Por que, apesar de todo o progresso da psicologia moderna, continuamos sentindo que algo fundamental está faltando? Jung descobriu a resposta, e o Papa Leão XIV está corajosamente repetindo essa descoberta para uma geração que desesperadamente precisa ouvir essa verdade. Vou compartilhar com você 5 revelações profundas que Jung descobriu e que o Papa Leão XIV está pregando agora. Não são apenas conceitos intelectuais. São verdades que, se você realmente compreender e aplicar, vão transformar completamente a forma como você enxerga seu sofrimento, sua vida e seu propósito. Porque a verdade é esta: sua dor não é acidental, sua inquietação não é fraqueza, e esse vazio que você sente não é uma falha sua. Se você está aqui assistindo este vídeo, provavelmente já tentou de tudo. Talvez tenha passado anos em terapia, lido dezenas de livros de autoajuda, experimentado meditação, mindfulness, exercícios de gratidão. E embora essas coisas possam ter ajudado, você continua sentindo que existe algo mais profundo, algo que nenhuma técnica consegue tocar. Jung diria que é porque você está tentando curar a alma com ferramentas da mente. E a alma tem uma linguagem diferente. O Papa Leão XIV, em uma de suas homilias mais poderosas, disse algo que me arrepiou. Ele disse: a geração de hoje não sofre de falta de informação, sofre de falta de transformação. Vocês têm acesso a todo o conhecimento do mundo, mas perderam o conhecimento de si mesmos. Perderam a conexão com o sagrado que habita dentro de vocês. E aqui está a diferença entre o que Jung descobriu e o que a psicologia moderna ensina. A psicologia moderna tenta nos ajustar ao mundo. Jung descobriu que precisamos nos ajustar ao sagrado dentro de nós. A diferença é revolucionária. Uma tenta nos fazer funcionar melhor no sistema. A outra nos convida a descobrir quem realmente somos além do sistema. Você já notou como existem pessoas que passaram por traumas terríveis e se tornaram as pessoas mais sábias e compassivas que você conhece? E outras que tiveram vidas relativamente fáceis, mas vivem em constante insatisfação? Jung explicou isso. Não é o que acontece conosco que determina nossa felicidade ou sofrimento. É o significado que damos ao que acontece. E esse significado só pode vir de uma conexão profunda com o sagrado. O Papa Leão XIV está dizendo para a nossa geração algo que poucos líderes religiosos têm coragem de dizer: que Deus não está interessado na sua perfeição. Ele está interessado na sua autenticidade. E você não precisa ser santo para ser espiritual. Você precisa ser real. E essa realidade inclui suas sombras, seus medos, suas imperfeições. Jung passou a vida inteira estudando o que ele chamou de individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. E descobriu algo revolucionário, que esse processo não acontece apesar de nossas dificuldades, mas através delas. Suas feridas não são obstáculos no seu caminho espiritual. Elas são o caminho. Vou te mostrar exatamente como isso funciona.
Como você pode transformar sua maior dor em sua maior força. Como pode usar seu sofrimento como um portal para o sagrado. E como pode finalmente preencher esse vazio existencial que nenhuma conquista externa conseguiu preencher. Mas primeiro, quero que você entenda uma coisa. Se você está sentindo esse vazio, você não está broken. Você não é diferente de todas as outras pessoas que parecem ter descoberto o segredo da felicidade. A verdade é que todas as pessoas sentem esse vazio. A diferença é que algumas aprenderam a linguagem que a alma fala. E é isso que vou te ensinar agora. Jung dizia que não somos máquinas que quebram e precisam ser consertadas. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E quando compreendemos isso verdadeiramente, tudo muda. Sua depressão deixa de ser uma doença para se tornar um chamado. Sua ansiedade deixa de ser um problema para se tornar uma bússola, apontando para algo que sua alma está tentando te mostrar. O Papa Leão XIV disse recentemente em uma entrevista que me deixou sem palavras. A alma humana não é um problema para ser resolvido, é um mistério para ser vivido. E nossa época perdeu a capacidade de viver mistérios. Isso me leva ao primeiro ensinamento revolucionário que Jung descobriu e que o Papa Leão XIV está corajosamente pregando. Existe uma parte de nós que chamamos de sombra, e ela não é nossa inimiga. Ela é sagrada. Jung percebeu algo que a maioria das pessoas luta a vida inteira para evitar, que aquilo que mais nos irrita em outros é exatamente o que mais precisamos aceitar em nós mesmos. Ele chamou isso de sombra. Mas o Papa Leão XIV tem uma forma ainda mais poderosa de explicar isso. Ele diz: Deus não se esconde de suas trevas, ele se revela através delas. Vou te contar sobre um paciente de Jung que ilustra perfeitamente isso. Era um pastor evangélico que vinha até Jung furioso com a hipocrisia das pessoas. Ele não conseguia suportar quem mentia, roubava ou trapaceava. Jung fez apenas uma pergunta. Como você sabe reconhecer tão bem essas falhas nos outros? Após meses de resistência, o pastor finalmente reconheceu que ele mesmo lutava constantemente contra impulsos que julgava nos outros. Mas aqui está a revolução. Jung não disse para ele reprimir esses impulsos. Disse para ele compreendê-los. Porque quando você compreende sua sombra, ela deixa de te controlar. E algo ainda mais milagroso acontece. Você desenvolve compaixão genuína pelos outros. O Papa Leão XIV expressou isso de forma magistral. Suas tentações não são punições divinas. São oportunidades de conhecer a Deus como aquele que ama o todo de você, incluindo as partes que você mais quer esconder. Agora vou te ensinar como trabalhar com sua sombra de forma prática. Primeiro passo. Na próxima vez que alguém te irritar profundamente, pare. Não reaja imediatamente. Pergunte-se: que característica dessa pessoa está despertando tanta raiva em mim? Seja brutalmente honesto. Se é arrogância, preguiça, manipulação, seja lá o que for. Segundo passo, procure essa mesma característica em você. Não, de forma óbvia, mas sutil. Talvez você não seja arrogante da mesma forma, mas onde em sua vida você age com superioridade, onde você se acha melhor que os outros. Esse é o ouro escondido na irritação. Terceiro passo. Em vez de se punir por descobrir isso, agradeça. Jung dizia que nossa sombra carrega não apenas nossos vícios, mas também nossos talentos reprimidos. Às vezes, o que julgamos nos outros é uma força que nós mesmos não tivemos coragem de desenvolver. Quarto passo. Observe como essa descoberta muda sua relação com a pessoa que te irritou. Quando você reconhece a humanidade compartilhada, a irritação se transforma em compreensão. E essa compreensão é o início da compaixão. Quinto passo. Use essa nova perspectiva como portal para o sagrado. Como disse o Papa Leão XIV. Quando você vê Deus em suas falhas, você finalmente pode vê-lo em todos os lugares. Um exemplo prático. Maria vinha até Jung, obcecada com a ideia de que todos ao seu redor eram falsos e manipuladores. Jung a ajudou a perceber que ela própria usava máscaras constantemente, sendo menos autêntica do que gostaria de admitir. Em vez de se envergonhar, Maria usou isso como oportunidade para se conectar mais profundamente com sua própria alma.
Ela começou a praticar pequenos atos de autenticidade diariamente, e milagrosamente, o mundo ao seu redor pareceu ficar menos falso. Esta é a primeira grande verdade que Jung e o Papa Leão XIV querem que você entenda. Sua sombra não é sua inimiga. É seu professor mais profundo. Quando você para de lutar contra ela e começa a conversar com ela, tudo muda. Mas isso nos leva ao segundo ensinamento revolucionário. Como ouvir a voz do inconsciente. Jung descobriu que nossa alma está constantemente tentando nos comunicar algo, mas nós não sabemos a linguagem que ela fala, e o Papa Leão XIV está nos ensinando que essa linguagem é a linguagem do próprio Deus. Você já teve aquele momento em que pensou em alguém e essa pessoa te ligou no mesmo dia? Ou abriu um livro numa página que tinha exatamente a resposta que você precisava? Jung chamava isso de sincronicidade. Coincidências significativas que apontam para algo maior. O Papa Leão XIV diz: Deus não fala através de trovões mais. Ele sussurra através de sincronicidades, sonhos e intuições. Mas vivemos numa época tão barulhenta que perdemos a capacidade de ouvir sussurros. Jung descobriu que nossa alma está constantemente tentando nos guiar através de sinais que a maioria das pessoas ignora ou descarta como coincidências. Ele estudou centenas de casos onde pessoas receberam orientação exata através daquilo que chamou de sincronicidades, eventos coincidentes carregados de significado. O Papa Leão XIV expressou isso de forma única. Vocês oram pedindo sinais, mas quando os sinais chegam, vocês os chamam de coincidência. Deus está sempre falando, o problema é que vocês esqueceram como escutar. Vou te ensinar um método prático e revolucionário para reconhecer essas comunicações divinas. Primeiro passo: crie um diário de sincronicidades. Durante uma semana, anote todas as coincidências inusitadas que acontecerem, por menor que pareçam. Aquela música que tocou no rádio justo quando você estava pensando numa situação específica. O livro que caiu aberto numa página relevante. O amigo que te mandou exatamente a mensagem que você precisava ouvir. Segundo passo: observe seus sonhos com mais atenção. Jung dizia que os sonhos são cartas que nossa alma escreve para nossa mente consciente. Anote-os imediatamente ao acordar. Procure padrões, elementos recorrentes, emoções predominantes. O Papa Leão XIV ensina que os sonhos são o cinema de Deus, onde ele projeta as verdades que nossa mente acordada ainda não está pronta para aceitar. Terceiro passo: crie momentos de silêncio contemplativo diário. Apenas 10 minutos. Sem celular, sem distrações. Jung descobriu que as intuições mais profundas surgem no espaço entre os pensamentos. E o Papa Leão XIV nos lembra que, no barulho constante de nossa época, o sagrado se tornou inaudível. Quarto passo: quando uma intuição forte surgir, mesmo que não faça sentido lógico, experimente segui-la em pequenas coisas primeiro. Jung tinha um paciente que sentia impulsos estranhos de pegar certas ruas ao voltar do trabalho. Uma dessas coincidências o levou a conhecer a mulher com quem se casou. Às vezes nossa alma sabe coisas que nossa mente ainda não compreende. Quinto passo: observe como sua vida muda quando você começa a prestar atenção nesses sinais. Jung descobriu que quando prestamos atenção às sincronicidades, elas se multiplicam. É como se o universo respondesse à nossa atenção com mais comunicação. Uma paciente de Jung, Ana, estava desesperada tentando decidir se deveria mudar de carreira. Ela começou a aplicar esses princípios. Em uma semana, recebeu 3 ofertas de trabalho não relacionadas, todas na área que secretamente desejava, mas tinha medo de perseguir. 2 dos seus sonhos continham símbolos claros sobre mudança e renovação. E no terceiro dia, uma borboleta pousou em sua mão durante uma caminhada, justo quando ela pensava em metamorfose. Esta é a segunda verdade revolucionária. A vida está constantemente nos orientando, mas precisamos aprender a linguagem que ela fala. Como disse o Papa Leão XIV, vocês não estão abandonados em um universo aleatório. Estão sendo guiados em cada passo, mas a orientação vem de formas que a mente científica não foi treinada para reconhecer. Isso nos leva ao terceiro ensinamento profundo.
O processo que Jung chamou de individuação. Tornar-se quem você verdadeiramente é. E o Papa Leão XIV tem uma forma única de explicar isso. Deus não quer cópias de outros santos. Ele quer o original que você é capaz de se tornar. A sociedade moderna nos ensina a ser versões melhoradas dos outros. Seguir modelos de sucesso. Imitar influenciadores. Jung descobriu que isso nos afasta cada vez mais de quem realmente somos. E quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais vazio sentimos. Jung observou algo perturbador, que as pessoas mais bem-sucedidas externamente eram frequentemente as mais infelizes internamente, porque estavam vivendo vidas que pertenciam a outras pessoas, seguindo sonhos que não eram seus, cumprindo expectativas que nunca escolheram. O Papa Leão XIV expressou isso poderosamente. A maior tragédia não é deixar de alcançar seus sonhos. É descobrir que você tem vivido os sonhos de outras pessoas. Agora vou te mostrar como iniciar seu processo de individuação. Primeiro passo. Questione profundamente as expectativas que você internalizou. Pergunte-se: que partes da minha vida são realmente minhas escolhas? E que partes estou vivendo para agradar outros ou atender expectativas sociais? Segundo passo. Identifique seus valores genuínos. Não os valores que você acha que deveria ter, mas aqueles que realmente ressoam no seu coração. Jung dizia que nossos valores verdadeiros se revelam através daquilo que naturalmente nos energiza ou drena. Terceiro passo. Comece a praticar pequenos atos de autenticidade diariamente. Se você sempre concorda para evitar conflitos, experimente expressar sua opinião real numa conversa sem importância. Se você sempre quer agradar, pratique dizer não a algo que não ressoa com você. Quarto passo. Observe como as pessoas reagem. A sua crescente autenticidade. Jung descobriu algo libertador. Que quando você começa a ser verdadeiramente você mesmo, você atrai as pessoas certas e repele as erradas naturalmente. E isso está perfeitamente alinhado com o plano divino para a sua vida. Quinto passo. Celebre sua singularidade como uma dádiva sagrada. O Papa Leão XIV ensina que cada alma é uma nota única na sinfonia divina. Quando você tenta soar como outra nota, a música inteira fica desafinada. Deixe-me contar sobre Roberto, um engenheiro de 40 anos que chegou ao consultório de Jung completamente perdido. Ele havia seguido exatamente o que todos esperavam dele. Faculdade prestigiosa, carreira promissora, casamento aprovado pela família. Mas um dia acordou com uma depressão profunda sem causa aparente. Jung o ajudou a perceber que ele nunca havia se perguntado o que realmente queria da vida. Estava vivendo o sonho dos pais, não o seu próprio. O processo de individuação de Roberto começou pequeno. Ele admitiu que sempre gostou de arte, algo que reprimira para ser prático. Começou a desenhar nas horas vagas, depois fez um curso de fotografia. Não abandonou a engenharia imediatamente, mas começou a integrar criatividade em sua profissão. Gradualmente, sua depressão desapareceu. Não porque ele mudou tudo de uma vez, mas porque começou a honrar partes esquecidas de si mesmo. Esta é a revolução da individuação. Você não precisa explodir sua vida para ser autêntico. Precisa começar a honrar pequenas verdades sobre si mesmo que tem ignorado. Como disse o Papa Leão XIV, a conversão não é se tornar outra pessoa, é se tornar quem Deus sempre soube que você era. Agora chegamos ao quarto ensinamento transformador. Como encontrar o sagrado no cotidiano. Jung descobriu que dividimos artificialmente nossa vida entre secular e espiritual, perdendo a percepção de que tudo pode ser sagrado quando vivido conscientemente. O Papa Leão XIV revolucionou essa compreensão. Vocês procuram Deus nas alturas, mas Ele habita na presença, não na perfeição dos momentos especiais, mas na plenitude dos momentos comuns. Jung tinha um conceito fascinante chamado luminoso, momentos em que o sagrado se manifesta na experiência humana. Ele descobriu que esses momentos raramente acontecem em contextos religiosos formais. Acontecem quando estamos verdadeiramente presentes, observando um pôr do sol, conversando profundamente com um amigo, ou mesmo lavando pratos com atenção plena. Vou te ensinar como transformar seu cotidiano em portal espiritual. Primeiro passo:
Escolha uma atividade diária simples. Tomar café, caminhar, escovar os dentes. E pratique fazer isso com presença total. Sem pressa, sem multitasking, sem mente no passado ou futuro. Jung descobriu que quando fazemos coisas simples com atenção completa, elas se tornam sagradas. Segundo passo, pratique gratidão específica. Não apenas sou grato por tudo, mas sou grato pelo calor desta xícara em minhas mãos frias. Ou sou grato pela gentileza daquele estranho no supermercado. O Papa Leão XIV ensina que a gratidão específica é a linguagem que a alma usa para conversar com Deus. Terceiro passo, procure o mistério nas coisas comuns. Como existe consciência? Por que a música nos emociona? Como o amor acontece? Jung dizia que quando paramos de dar a vida como garantida, redescobrimos o milagre de simplesmente existir. Quarto passo, desenvolva o que Jung chamou de sentimento reverente. Não é necessário ser religioso para sentir reverência. É aquela sensação de estar diante de algo maior que você. Seja a complexidade de uma flor, a imensidão do céu noturno, ou a profundidade do próprio mistério da vida. Quinto passo, pratique a união de opostos. Jung descobriu que o sagrado não está apenas na luz, mas também na escuridão aceita conscientemente. O Papa Leão XIV explica: Deus não é apenas amor sem sofrimento, mas amor que transforma sofrimento em sabedoria. Maria, uma dona de casa, que se sentia insignificante, começou a ver suas tarefas domésticas como práticas espirituais. Cada prato lavado se tornou uma meditação. Cada refeição preparada, um ato de amor sagrado. Ela não mudou de vida externamente, mas sua experiência interna se transformou completamente. Isso nos leva ao quinto e último ensinamento, talvez o mais revolucionário de todos, que a cura verdadeira não vem da remoção da dor, mas da descoberta de significado através dela. Jung chegou a uma conclusão que chocou a comunidade médica de sua época, que não curava as pessoas removendo seus sintomas, mas ajudando-as a encontrar significado em suas experiências. Ele disse que nunca curou ninguém. Apenas ajudou as pessoas a desenvolver uma atitude diferente em relação aos seus desafios. O Papa Leão XIV expressou isso de forma ainda mais radical. Suas feridas não são acidentes cósmicos que Deus precisa reparar, são o próprio local onde Ele escolheu encontrar você. Suas cicatrizes são sagradas porque são o mapa da jornada que só você poderia fazer. Jung atendeu milhares de pessoas e percebeu um padrão. Aqueles que tentavam evitar ou eliminar rapidamente seu sofrimento permaneciam presos nele. Aqueles que se permitiam sentir a dor completamente, questionando que mensagem ela trazia, frequentemente descobriam transformações profundas. Vou te mostrar como usar sua dor como portal sagrado. Primeiro passo. Quando a dor chegar, seja emocional, existencial ou espiritual, resista ao impulso de fugir imediatamente. Respire através dela. Pergunte-se: o que esta dor está tentando me ensinar? Que parte de mim precisa crescer através dessa experiência? Segundo passo. Reescreva a narrativa da sua dor. Em vez de por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: como isso pode me fazer crescer? Ou que força única posso desenvolver através desta experiência? Jung descobriu que o significado que damos ao sofrimento determina seu impacto em nossas vidas. Terceiro passo. Use sua experiência de dor para desenvolver compaixão pelos outros. Jung observou que as pessoas que mais ajudavam os outros eram aquelas que haviam atravessado suas próprias escuridões. Sua ferida curada se torna uma fonte de cura para outros. O Papa Leão XIV diz: Deus permite que você atravesse certas dores, não para puni-lo, mas para prepará-lo para ministrar a outros que enfrentarão dores similares. Quarto passo. Procure sinais de crescimento em meio à dificuldade. Talvez você tenha desenvolvido mais paciência, sabedoria, humildade ou compaixão. Jung dizia que frequentemente ganhamos exatamente aquilo que mais precisamos através daquilo que mais queremos evitar. Quinto passo. Transforme sua experiência em propósito. Aquilo que mais o feriu pode se tornar sua maior força. Sua depressão, superada, pode inspirar outros.
Seu vício vencido pode guiar quem ainda luta. Sua traição superada pode ensinar perdão. Como disse o Papa Leão XIV, suas cicatrizes são credenciais divinas que o qualificam para ministérios específicos. Deixe-me contar sobre Helena, que veio até Jung depois de perder um filho em acidente. Estava furiosa com Deus, com a vida, consigo mesma. Jung não tentou tirar sua dor. Ajudou-a a atravessá-la conscientemente. Helena descobriu que seu sofrimento a conectou com uma profundidade de amor que não sabia que existia. Fundou um abrigo para crianças órfãs. Sua maior tragédia se tornou sua maior contribuição ao mundo. Esta é a quinta verdade revolucionária. Sua dor não é um erro que precisa ser corrigido. É um professor que veio te entregar lições específicas. E quando você aprende essas lições, a dor se transforma em poder espiritual. Jung dizia que no final da vida, as pessoas raramente lamentam as dores que sofreram. Lamentam as oportunidades de crescimento que desperdiçaram fugindo da dor. O Papa Leão XIV ecoa isso. Vocês oram para que Deus remova suas dificuldades, mas Ele está mais interessado em remover os obstáculos dentro de vocês que impedem o crescimento. Agora, como integrar tudo isso em sua vida? Como viver essas 5 verdades revolucionárias que Jung descobriu e o Papa Leão XIV está corajosamente pregando? A primeira integração é aceitar que você é maior que seus problemas. Jung descobriu que quando expandimos nossa identidade além de nossas dificuldades, elas perdem o poder de nos definir. Você não é seu vazio existencial, sua ansiedade, sua depressão ou sua dor. Você é a consciência que observa tudo isso. E essa consciência é sagrada. A segunda integração é compreender que sua jornada é única e necessária. O Papa Leão XIV ensina que Deus tem um sonho específico para cada alma que criou. Sua vida, incluindo suas lutas, é parte desse sonho divino. Parar de resistir à sua realidade é o primeiro passo para transformá-la. A terceira integração é reconhecer que você já tem tudo o que precisa dentro de si. Jung passava primeiro fazendo as pessoas buscarem respostas externamente, depois descobriu que elas já sabiam no fundo do coração o que precisavam fazer. A sabedoria está dentro de você. O sagrado está dentro de você. O amor está dentro de você. A quarta integração é aceitar que o crescimento espiritual não é linear. Haverá recaídas, dúvidas, momentos de escuridão. Jung dizia que o caminho espiritual é uma espiral, não uma linha reta. Às vezes parece que voltamos aos mesmos lugares, mas estamos em um nível mais profundo de compreensão. A quinta integração é viver com reverência pelo mistério. Nem tudo precisa ser explicado ou resolvido. Algumas perguntas são mais importantes que suas respostas. Jung descobriu paz quando parou de tentar controlar tudo e começou a confiar no processo maior que governa a vida. Carl Jung, em seus últimos dias, disse algo que resumiu toda sua obra. Eu não posso definir para você o que Deus é. Eu apenas sei que um poder maior age em nossa vida, e que essa força age através de nossas feridas, nossos sonhos, nossas experiências mais profundas para nos levar à plenitude. O Papa Leão XIV, ecoando Jung, nos oferece esta verdade final. Parem de perguntar por que isso está acontecendo comigo e comecem a perguntar como posso crescer através disso. Parem de tentar ser perfeitos e comecem a ser inteiros. A diferença entre os dois é a diferença entre viver na superfície e viver na profundidade. Sua alma está cansada, porque você tem tentado resolver problemas da alma com ferramentas da mente. Tem tentado preencher necessidades espirituais com conquistas materiais. Tem tentado encontrar paz fugindo da dor, em vez de encontrá-la através da dor. Mas agora você sabe a verdade. Você sabe que seu vazio não é uma falha, é um convite. Seu sofrimento não é punição, é transformação. Suas feridas não são defeitos, são portais para o sagrado. Jung terminou sua vida dizendo que havia aprendido uma única coisa realmente importante: que existe algo infinito dentro de cada ser humano. Algo que não pode ser quebrado, destruído ou perdido. Algo que sempre sabe o caminho de volta para casa. E você, que chegou até aqui,
que ouviu essas verdades profundas, você sabe que algo mudou. Não são apenas palavras. São chaves que destrancam portas em sua alma. São pontes que conectam você ao sagrado que sempre esteve esperando. O Papa Leão XIV termina suas homilias com uma oração que gostaria de compartilhar com você. Deus, ajude-me a parar de fugir do que preciso enfrentar. Ajude-me a parar de consertar o que precisa ser sentido. Ajude-me a parar de resolver o que precisa ser abraçado. Que eu encontre em minhas feridas não fracassos, mas fundamentos. Em minhas dúvidas, não fraqueza, mas convites para a fé mais profunda. Em minha dor, não punição, mas propósito. Amém. Jung diria que sua jornada apenas começou. Que conhecer essas verdades não basta. Você precisa vivê-las. E viver a verdade espiritual é diferente de compreendê-la intelectualmente. É um processo de toda a vida, cheio de descobertas, desafios e transformações. Comece hoje. Escolha uma dessas 5 verdades e pratique por uma semana. Observe como sua vida muda quando você para de resistir à realidade e começa a abraçá-la como professora. Quando você para de tentar ser perfeito e começa a ser real. Quando você para de fugir da dor e começa a descobrir a mensagem que ela traz. Sua alma não precisa mais esperar. O momento é agora. A verdade é esta. E você, finalmente, está pronto para ouvi-la. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.